Dando continuidade ao estudo da estrutura algébrica conhecida como anel, agora iremos avaliar alguns casos notáveis desses anéis, que são algumas classificações particulares. Quando estudamos a teoria de grupos, nós definimos o que é um grupo, nós observamos que com a inclusão da propriedade comutativa, esse grupo se torna um grupo abeliano. Algo semelhante acontece com os anéis. Nós temos a definição de anel, que inclui o conjunto, as duas operações e as 6 propriedades características, mas tendo um anel, tendo todas essas propriedades sendo satisfeitas, quando nós incluímos determinadas propriedades, nós obtemos alguns casos particulares. Nós iremos analisar 3 situações. Então, vamos acompanhar no quadro. Primeiro, o anel comutativo. Então, partindo de um anel A, com as suas operações de adição e multiplicação correspondentes, então esse anel ele será classificado como um anel comutativo quando a multiplicação satisfizer a propriedade comutativa. Então, além da adição ter a propriedade comutativa, a multiplicação também. Então, para todos os elementos x e y de A, calcular o produto x por y será igual a calcular o produto y por x. Então, essa seria a primeira classificação. Nessa categoria se enquadra o conjunto de números inteiros com as operações usuais. Então, o conjunto de números inteiros satisfaz essa propriedade comutativa para a multiplicação. A tão famosa frase de que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, nós podemos calcular o produto considerando as duas ordens, x, y, y, x, e o resultado obtido será exatamente o mesmo. Agora, quando nós tratamos com um conjunto de matrizes quadradas de ordem 2 com entradas inteiras, esse não é um anel comutativo, porque a operação de multiplicação de matrizes não é uma operação que satisfaz a essa propriedade comutativa. Esse conjunto, M2E, com a operação de adição e de multiplicação de matrizes, ele pode ser classificado como um anel. Satisfaz a todas as 6 propriedades. No entanto, a multiplicação, por não satisfazer a propriedade comutativa, não possibilita a classificação desse anel como sendo um anel comutativo. Agora vamos avaliar o segundo caso, que é o anel com unidade. Então, partindo de um anel A com as suas operações de adição e multiplicação, esse anel será classificado como um anel com unidade quando existe o elemento neutro da multiplicação. Então, para todo elemento do conjunto A, vai existir um determinado elemento, no caso nós podemos utilizar a própria notação 1 para indicar que é a unidade, tal que a multiplicação de qualquer elemento do conjunto por essa unidade não interfere no resultado, vai continuar sendo esse elemento do conjunto. Um exemplo que nós temos é o conjunto dos números inteiros com as operações usuais. Nós temos o número 1, que pertence ao conjunto dos números inteiros, e que ele é o elemento neutro da multiplicação. Multiplicar qualquer número inteiro por 1 resulta no próprio número inteiro. Agora, o conjunto 2Z, dotado com operação de adição e multiplicação originadas do conjunto dos números inteiros, ele vai ser um anel, mas ele não é um anel com unidade. Basta avaliarmos alguns elementos desse conjunto 2Z. Como já foi visto, esse conjunto ele é composto pelos números inteiros pares. Então, por exemplo, menos 4, menos 2, 0, 2, 4 e assim sucessivamente. Então, nesse conjunto, o número 1, que é o elemento neutro da multiplicação no conjunto de números inteiros, ele não faz parte desse conjunto. Por isso que nós temos que esse conjunto 2E, com as operações de adição e multiplicação derivadas do conjunto de números inteiros, ele é um anel, mas ele não pode ser classificado como um anel com unidade. Se um determinado conjunto com as duas operações é um anel, e além disso ele satisfaz a propriedade comutativa, e essa existência de elemento neutro, ambas para a multiplicação, nós dizemos que esse anel é um anel comutativo com unidade. Então, nós podemos integrar essas duas definições, essas duas classificações, para analisar um conjunto.
quando nós temos essas classificações particulares, nós sempre vamos recorrer a elas ao invés da identificação geral. Então, se eu sei que o conjunto de números inteiros com a operação de adição e de multiplicação usuais, ele é um anel comutativo com unidade, ao invés de indicar que ele é apenas um anel, nós vamos recorrer a essa classificação mais específica. Nós vamos dizer que ele é um anel comutativo com unidade. Isso nos propicia a manipulação, por exemplo, de expressões algébricas mais facilmente, porque quanto maior a quantidade de propriedades que um conjunto possui, com as suas operações, mais facilmente nós vamos conseguir, seja resolver uma equação, seja analisar uma determinada situação. Então, por isso que muitas vezes nós recorremos ao conjunto de números reais, ao invés do conjunto de números inteiros, porque nos reais nós observamos mais propriedades sendo satisfeitas do que no conjunto de números inteiros. Então, além de ter a definição de anel, essas duas classificações, nós temos ainda uma classificação quanto ao subanel. Quando nós pensamos em grupos, existem os subgrupos, que são aqueles que envolvem um conjunto e um subconjunto desse conjunto, e ambos vão, com as suas operações, satisfazer a um determinado conjunto de propriedades. O mesmo acontece com os anéis. Então, se nós temos um anel e nós conseguimos extrair um subconjunto do conjunto do anel, que satisfaz a todas as propriedades de anel, com as operações derivadas do conjunto maior, nós vamos ter ainda a caracterização como sendo um subanel. Então, vamos acompanhar a definição no quadro. Então, nós podemos considerar um anel definido a partir do conjunto A, e um subconjunto S não vazio de A. Então, nós dizemos que S ele será um subanel de A quando o conjunto S, com as operações de adição e de multiplicação derivadas do anel formado por A, também for um anel. Então, quando nós temos um subconjunto de um determinado conjunto, o conjunto maior compõe um anel. Então, esse subconjunto vai ser caracterizado como subanel quando nós restringimos as operações do conjunto maior a esse subconjunto e ele continuar satisfazendo a todas as propriedades que caracterizam um anel. O exemplo mais clássico seria esse exemplo do conjunto 2E com as operações de adição e multiplicação do conjunto de números inteiros, sendo um subanel do anel dos inteiros. Então, nós já observamos que esse conjunto 2E, ele é um subconjunto de Z. Então, ele é o conjunto que contém apenas os números pares de Z. Então, ele vai ser um subconjunto, ele é não vazio, o zero está nesse conjunto. E quando nós consideramos as mesmas operações do conjunto de números inteiros, a operação de adição e de multiplicação usuais, e nós observamos todas as 6 propriedades de anel, nós conseguimos identificar que todas são satisfeitas para esse conjunto 2E. Então, quer dizer que o 2E, com a operação de adição e de multiplicação derivadas do conjunto de números inteiros, ele é um exemplo de subanel. Então, além da relação entre subconjuntos, subgrupos, também podemos definir essa relação entre subanéis. Então, desejo a você bons estudos e até o próximo vídeo.